A relação médico-paciente é fundamental para que o tratamento, qualquer tipo deles, dê certo. E ele está relacionado a uma série de valores e confiança do paciente para com o médico e a recíproca também. E nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre os pilares principais dessa relação médico-paciente e por que ela dá certo e por que às vezes ela também atrapalha o bom andamento do tratamento. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna vertebral. Muito bem, quando o paciente entra no consultório do médico, naturalmente ele traz uma série de expectativas, né, para que o problema dele seja resolvido. Às vezes o paciente procura um médico já com recomendações de amigos, recomendações de alguém que tenha sido tratado por esse ou por aquele médico. Às vezes ele teve indicação de um outro colega médico, né? Ele pode também, hoje em dia é muito comum, procurar sozinho, né, em redes sociais, né, em outras plataformas, como no Google, analisar inicialmente, né, o currículo ou outros tipos de recomendações, até que ele chega à consulta médica com uma série de expectativas criadas com base nessas recomendações. Ao iniciar, né, obviamente após a consulta, a realização de exames, enfim, após aquele período em que o profissional da saúde necessita para elaborar o seu diagnóstico e aí sim propor algum tipo de tratamento, nesse momento pode existir uma relação de confiança e sinergia entre ambas as partes, né? Ou seja, o paciente que recebe aquela recomendação para determinado tratamento pode se sentir seguro, e isso ajuda muito para que o tratamento dê certo, para que as coisas acabem evoluindo bem. E a recíproca também é verdadeira, né? O médico tem que ter a confiança de que o paciente irá acatar as suas recomendações, né, e fazer também a sua parte para que o tratamento funcione. E é muito curioso que às vezes, né, o paciente sai da consulta médica, né, já com uma sensação de alívio, e mesmo sem ter iniciado o tratamento, os sintomas começam a melhorar, né? Por quê? Porque houve naquele momento, né, da troca de informações, houve em primeiro lugar um alívio acerca de algum problema mais grave, né? Houve o esclarecimento de que esse ou aqueles sintomas podem ser tratados e curados com determinado tipo de tratamento, ou que não é necessário nenhum tipo de tratamento. E essa informação inicial já é muito importante como forma até de melhora da angústia e dos sintomas dolorosos. Veja que coisa, não é raro os pacientes saírem de uma consulta médica dizendo que já começaram a melhorar, mas por que se nada foi feito? Não é nada foi feito, né? A consulta médica muitas vezes é o início do tratamento, e essa confiança, né? Essa talvez seja a palavra mais importante da relação médico-paciente, né? Ela se coloca em prática nesse exato momento em que essa relação começa a acontecer. E é muito importante também lembrar que, ao mesmo tempo em que o determinado paciente confia sua saúde a um determinado profissional de saúde, ou um médico, por exemplo, pode ser também, obviamente, esse exemplo aplicado para qualquer outro tipo de profissional.
o profissional da saúde, o médico, também espera que o paciente trate dessa questão, ou seja, assuma o seu compromisso em seguir as recomendações médicas à risca. Então, por exemplo, evitar carregamento de peso, ou evitar esse ou aquele movimento, ou tomar as medicações nos horários e pelo prazo indicado, fazer a fisioterapia, ou fazer outros tipos de terapia, ou seguir com o planejamento cirúrgico, por exemplo, né? Porque em alguns casos a cirurgia é o melhor caminho, ou isso pode ser uma infiltração, ou para qualquer outro tipo de terapia. A partir do momento que existe esse match, ou seja, existe a confiança do paciente naquele médico, e o médico também se sente seguro de que as recomendações estão sendo seguidas, a chance do problema ser resolvido é muito maior, né? Quando existe quebra desse elo, seja pela parte A ou B, sem dúvida alguma, a probabilidade de dar certo é muito menor. Então esse é um tema que não é sempre abordado, não é frequentemente abordado. Os pacientes muitas vezes não têm ideia disso. Nós aprendemos isso na faculdade. No começo da faculdade tem uma cadeira de psicologia médica, né? A relação médico-paciente é explorada no começo da faculdade. Talvez isso devesse ser relembrado de tempos em tempos, ou trazido de tempos em tempos, para que esse tema seja aprimorado, né, ao longo da faculdade, por exemplo, com maior amadurecimento dos médicos, mas sem dúvida alguma a gente leva muito isso em consideração, e também seria interessante, né, agora trazendo esse material, conteúdo para vocês, que vocês entendam também que isso caminha em ambas as direções, tanto do médico para o paciente, quanto do paciente para o médico. Esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, um abraço e até semana que vem.